Boa noite, André. Boa noite, Daniel, tudo bem? Tudo jóia? Me ouve bem? Certinho. Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Vamos. O assunto é bastante amplo, então vamos começar aqui, usar nosso tempo de 1 hora, tentar usar ele o mais proveitoso possível. Bom, pessoal, boa noite a todos. O meu nome é Daniel Rico, sou vice-presidente do Sindicato dos Peritos Criminais aqui de São Paulo. Tenho uma formação em engenharia, né, engenharia de materiais. Tenho pós-graduação na área de engenharia de segurança do trabalho, né, em especialização. E vou pedir para o André se apresentar, né, André? Quanto tempo você tem de perícia, onde você está trabalhando hoje, a sua formação e bem detalhista. Pode colocar também a questão a sua especialização em engenharia de segurança do trabalho, o seu trabalho na questão do seu livro publicado, os seus artigos, brevemente, só para você se apresentar para o pessoal, e aí a gente começa a abordar nossos assuntos aqui, tá joia? Perfeito. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live. Meu nome é André, eu sou perito, sou da turma de 2013, mas eu comecei a trabalhar no IC em 2017 e comecei a trabalhar em Guarulhos. Depois eu vim para a EPC Barueri, aqui na Grande São Paulo. Então estou há mais de 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos aí na perícia. Eu sou engenheiro de controle e automação, tenho mestrado em engenharia de produção, pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, tenho pós-graduação em uma especialização em perícia ambiental e estou finalizando uma agora em engenharia diagnóstica e perícia na construção civil. Sempre gostei muito de escrever, né, de estudar, e o trabalho, eu percebo que eu comecei a perceber que na perícia o trabalho, o estudo que a gente faz dentro da perícia, ele é um pouquinho diferente do estudo na sala de aula. Ele é um estudo ativo, em que a gente vai buscar resposta para um problema que se apresenta. E é isso que eu procuro fazer, e isso que acaba me motivando a escrever, a publicar. Então, quando eu fui começar a atuar na área de perícia de acidente de trabalho, eu fui pesquisar, bom, o que estão falando, né? O que existe hoje de literatura nessa área? E eu fui encontrar um artigo só que abordava de 2004, a gente vai falar um pouquinho sobre ele depois na live, mas não existe uma lacuna sobre material técnico nessa área. Então, foi aí que eu tive a ideia de escrever um livro, né, a respeito, uma espécie de manual prático de perícia criminal em acidente de trabalho, que é esse livro aqui. Escrevi ele com muito carinho, mas buscando principalmente trazer um manual acessível para aquele perito que não tem a formação em engenharia de segurança do trabalho, mas que é necessário que ele atue nesses tipos de locais, principalmente no interior. Então, a intenção é justamente divulgar as práticas, né, como que a gente faz a perícia e facilitar esse trabalho para os peritos, para os nossos colegas. Bacana. É importante ressaltar, né, André, como a literatura da perícia criminal na área de acidente de trabalho, ela é muito pequena. A gente tem Sim. muita lacuna, é bem grande, e é muito legal ter você nessa área, fazendo com que a gente se aperfeiçoe cada vez mais, né, principalmente na condição nossa aqui em São Paulo, de nem todos os institutos, as equipes ter essa perícia especializada, né? E eu Sim. queria, nesse meio tempo, só pegar uns 2 minutinhos dessa live, desse assunto, para falar um pouco do sindicato, é coisa rápida, para mostrar para todos nós peritos criminais a importância do sindicato, né? Que nós estamos aqui trabalhando em prol do perito, em prol da instituição Polícia Científica, mostrar que nós estamos há 25 anos no governo do PSDB, né? Que é um governo que trabalha sempre com a questão do Estado mínimo, e o Estado mínimo em tudo, em Estado mínimo também na questão da segurança pública, que é um serviço essencial à sociedade, à justiça, e a gente sofre muito com essa política do Estado há 25 anos, e a gente tem que lutar arduamente por melhoras salariais, e hoje em dia, né, de um tempo para cá, na manutenção dos nossos direitos. Então veio a reforma da Previdência, veio o congelamento de tempo de serviço, agora para a questão da pandemia, e o sindicato arduamente está lutando, não só, como eu disse, de manter direitos, como também de valorizar nossa carreira, né, André?
Com E é certeza. importante salientar também que não só da atribuição sindical, né, de defender o perito e a instituição, o sindicato sempre prezou por essa questão da gente ter uma possibilidade de sempre ofertar cursos de aperfeiçoamento aos peritos, incentivar essas trocas de ideias, né, principalmente agora nessa época de pandemia, a questão de a gente promover lives. O sindicato ofereceu diversos cursos como utilização de drone em locais de crime, a parte de informática, que o Becker gosta muito e atua bastante na área. O sindicato já promoveu seminário junto com a ABC em crimes contra a pessoa 4 anos atrás. Em 2022, faremos o maior evento da criminalística brasileira aqui em São Paulo, onde é abordado todos os temas da criminalística. Então, o sindicato não só trabalha nas questões políticas e do direito do perito, como também nessas questões de aperfeiçoamento dos colegas, né? E eu acho que essa questão é importante a gente falar sobre acidente de trabalho, porque a nossa instituição, e acho que a maioria da polícia científica no Brasil, ela peca na questão da formação do perito, né, André? Então, você pega, hoje, para você ter um perito especializado em engenharia de segurança do trabalho, para a instituição, ou esse perito ele já vem com essa bagagem, ele presta o concurso, passa e atua nessa área especificamente, ou o perito engenheiro trabalha na engenharia, né, quando se tem uma equipe especializada de engenharia e atua na área de segurança do trabalho sem ter uma especialização específica, e também, só minimizando aqui, eu sou um iniciante em lives, então talvez eu me atrapalhe um pouco aqui. Então, mostrar que, só voltando ao assunto, e mostrar nosso problema aí de não ter esse profissional especializado. E aí, se o perito, um engenheiro, ele quer se especializar na área, ele tem que fazer um curso de especialização pago, né? E ele não vê o retorno do Estado depois. Eu, como você, como muitos outros, fizeram o curso de especialização, o Estado não te dá uma gratificação por titularidade, nada que te incentive a estudar, a desembolsar um valor significativo, até pelo salário que nós ganhamos hoje, um dos piores salários do Brasil. Então, nossa condição é dramática nesse sentido, além do número de ocorrências. São Paulo é o maior estado da nação, o estado mais populoso, o estado mais rico. Então, ele exige diversas condições do perito, né, de ser especialista, enfim, de ter uma casuística muito grande, e não ter essa contrapartida do Estado, né? Então a gente tem diversos equipes, principalmente no interior, André, que não tem esse profissional para fazer esse tipo de perícia. E quando se tem esse profissional numa determinada equipe do interior que não tem a casuística grande, elevada, que justifique ter um profissional desse lá, o perito acaba fazendo não só acidente de trabalho, como muitas outras coisas, para poder justificar ali até a estatística e ajudar os próprios colegas, porque a enxurrada de locais que chega para a gente é imensa, né? Então, basicamente, isso é ressaltar que o sindicato ele apoia muito e incentiva muito os peritos nessa questão do estudo, do aperfeiçoamento, porque, como eu falei numa live da semana passada, uma perícia criminal forte é muito importante para a sociedade, né? A gente dá essa condição à sociedade de ter uma possibilidade de se fazer justiça, né? Hoje nós temos menos de 8% de crimes resolvidos em São Paulo, e isso é muito pela falta de investimento na polícia científica. Bom, falei demais, né? Vamos ter quem tem que falar realmente aqui é o nosso convidado, né, André? Então a gente fez mas é pertinente. uma divisão aqui do que a gente queria abordar, e claro que a parte mais específica seria, mais prática, né, mesmo, seria o perito chegando no local de crime, desde o levantamento de vestígios até ele realizar o laudo pericial, qual é a mágica, qual a forma que ele tem que atuar para que saia um trabalho a contento, né? Que dê respostas à polícia judiciária, ao juiz, ao promotor, a quem for interessar. Mas o André achou interessante a gente fazer uma abordagem anterior, né? Explicar muito também para o leigo o que é o... Então, eu vou fazer a primeira pergunta, André. Vou te fazer três itens ali numa pergunta só, e você vai destrinchando cada uma delas, a gente vai conversando, vai batendo papo, e a gente segue para os outros tópicos. Então, é importante você definir, André, o que é o acidente de trabalho. Nessa definição, você introduzir o conceito
da prevenção, do prevencionismo, né? E também fazer a diferenciação do que é um acidente de trabalho, o que é um acidente no trabalho, o que é um acidente de trajeto, enfim, para a gente iniciar aí essa live aí falando especificamente do acidente de trabalho. Vamos lá, André. Perfeito. Essa abordagem inicial que é importante a gente fazer até para deixar todo mundo na mesma página, todo mundo no mesmo nível de entendimento sobre o acidente de trabalho. Então, o que é o acidente de trabalho? O acidente de trabalho é um infortúnio laboral, é um acidente que acontece com um trabalhador em razão do seu trabalho, em razão daquela atividade que ele desenvolve. Então, o que seria esse infortúnio laboral? É uma lesão, é uma doença, ou mesmo um dano material que possa vir a sofrer. Então, mas é importante frisar que o infortúnio que acontece em decorrência da atividade desempenhada para a qual ele está contratado. Tá? E aí existe é importante a gente fazer uma diferenciação a respeito do acidente de trabalho e o acidente no trabalho. Então, é diferente, por exemplo, um acidente. O que é um acidente no trabalho? Tenho, por exemplo, um funcionário que é da contabilidade, ele trabalha numa gráfica, e aí, em determinado momento do expediente, ele quer saber como funciona o processo produtivo, ele vai até lá a prensa, começa a mexer na prensa e perde uma lesão no dedo, por exemplo. Isso não é um acidente de trabalho, é um acidente no trabalho. Tá? Por quê? Porque ele não está vinculado àquela atividade laboral original do funcionário. Tá? O acidente de trabalho ele está ligado à atividade diária, habitual e permanente daquele funcionário. E o acidente de trajeto, que acontece assim nas equipes, muitos peritos acabam tendo essa dúvida, porque às vezes acontece um acidente de trânsito e a vítima está com o uniforme da empresa, estava indo ou voltando, ou retornando do trabalho. Isso é um acidente de trajeto. O acidente de trajeto ele tem um enquadramento como um acidente de trabalho, mas ele é um enquadramento previdenciário, é para não deixar o trabalhador desamparado do ponto de vista do INSS, né? Mas ele não é um acidente de trabalho, a não ser que essa vítima seja um motorista ali e esteja dirigindo, esteja no exercício da sua atividade. Então, o acidente de trajeto, apesar de ser classificado para fins previdenciários como um acidente de trabalho, para nós aqui na perícia criminal, ele é um acidente de trânsito comum. Então, para ficar claro, o acidente de trabalho ele é um infortúnio laboral que acontece com um trabalhador em decorrência de uma atividade diária, habitual e permanente para a qual ele foi contratado. Tá certo. Então, André, como você disse, né, o acidente de trabalho, e também completando, para a gente continuar os tópicos, ele tem desdobramentos na área civil, na área trabalhista, na área previdenciária, mas vamos no ponto específico que para nós interessa, né? Quando que um acidente de trânsito, faço tanto acidente de trânsito que eu, às vezes falha. Quando que o acidente de trabalho ele constitui crime? Que aí entra a atuação do perito criminal. Quando e nesse acidente se constitui e se materializa o crime? Queria que você explicasse isso para a gente. Tá. Apesar de não caber a perícia tipificar um delito, isso quem faz é a autoridade requisitante, é o operador do direito. É importante que nós, como peritos criminais, nós conheçamos todos os tipos penais dos exames que a gente realiza, até para saber que tipos de elementos materiais a gente deve levantar no local para indicar a qualificadora, para indicar os indícios de materialidade e autoria. Então, no Código, na lei penal brasileira, a gente não tem nenhum enquadramento específico no acidente de trabalho. Então, ou a gente vai ter o acidente de trabalho, ou ele vai resvalar numa conduta típica penal por uma irregularidade trabalhista, o descumprimento do MNR, ou o resultado desse acidente ele vai afetar um bem jurídico tutelado. E aí, desses dois aspectos, o que a gente tem? Então, o primeiro ponto de vista, quando ele resvala ali, pode acontecer um enquadramento. A gente tem o artigo, a Lei 8.213 de 91, que diz no seu artigo 19, no parágrafo 2º, constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Então, veja bem que deixar a empresa de cumprir, se a empresa não cumpre as normas de segurança do trabalho, já vai constituir uma contravenção penal. Apesar de ser uma infração de menor potencial ofensivo,
ela tem, ninguém quer ser processado, né? É um tipo penal, uma contravenção. Então, o que o perito, se ele conseguir no local caracterizar o descumprimento do que estabelecem as normas de segurança, ele já consegue dar à autoridade requisitante o subsídio para fazer a tipificação nesse artigo. E o que são essas normas de segurança? São as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Hoje a gente não tem mais o Ministério do Trabalho, é uma secretaria dentro do Ministério da Economia, mas são as 36 normas regulamentadoras lá que vão estabelecer quais são as condições seguras que um trabalhador deve desempenhar a sua função. Existe até um promotor de justiça aqui de São Paulo, o doutor Ricardo Silvares, ele diz que existe uma escassez de aplicabilidade nos juizados especiais, nesse artigo em específico, por falta de elementos que a caracterizem. Então, veja bem, se o magistrado não consegue fazer um enquadramento nesse tipo penal, é porque faltam elementos fáticos ali para que ele possa subsidiar a sua decisão, né? Quem que é o profissional responsável por trazer esses elementos? É o perito criminal. Então, isso traz uma preocupação para nós em deixar caracterizado no laudo se houve ou não o cumprimento de uma norma regulamentadora. E aqui, Daniel, eu queria fazer um parênteses, né? Quando a gente fala norma, a gente tem basicamente 3 conjuntos. A norma regulamentadora, que é do Ministério do Trabalho, a gente tem a norma técnica da ABNT e tem as normas do Inmetro, tá? O que é de cumprimento obrigatório? A norma regulamentadora é de cumprimento obrigatório. A norma ABNT, ela não é de cumprimento obrigatório, ela é um padrão. A ABNT é uma sociedade particular. Então, ela só vai ser de cumprimento, uma norma ABNT só vai ter cumprimento obrigatório se houver um diploma legal que fizer referência a essa norma. Um exemplo disso é quando a gente faz a medição para saber, na lei de poluição sonora, né? A gente faz aquela medição de ruído para saber se está dentro dos limites para causar a medição sonora. Então, a resolução CONAMA, ela faz referência à norma de medição sonora, então essa norma ela passa a ter força de lei. Então, não é toda a norma técnica que o perito tem que se embasar para trazer no laudo, mas a norma regulamentadora ele sempre vai ter que olhar para trazer esses elementos para o magistrado. O magistrado. Bacana, André. Quer continuar? Pode continuar. Tá. Tem um outro tipo penal que também, eu digo resvalar porque o enquadramento ele vai acontecer conforme o entendimento do magistrado, né? Mas é o artigo 132 do Código Penal, que é expor a vida, a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Então, é aquele crime contra a incolumidade pública, o artigo 132, né? Isso. Ele pode ser usado para questões do ambiente de trabalho quando a conduta do empregador é falha ao ponto de efetivamente expor o funcionário a perigo. Então, se o perito criminal consegue caracterizar a existência do perigo no ambiente de trabalho, ele vai conseguir também dar subsídios para a autoridade requisitante fazer esse enquadramento. E qual que é a diferença entre perigo e risco? O perigo, ele é qualquer elemento do local que possa concretizar um dano, que possa vir a causar um dano. E o risco é a probabilidade de que esse perigo se concretize. Então, isso é importante, né? Se a gente conseguir caracterizar, identificar no local o elemento que represente perigo, eu estou dando à autoridade requisitante a possibilidade do enquadramento no artigo 132. E só mais um parêntese com relação ao artigo 132, Daniel, fazer um paralelo sobre isso e sobre a garantia dos direitos humanos. No mês passado, no dia 15 de junho, o Conselho Nacional de Direitos Humanos editou uma resolução, a resolução número 24, em que ele recomenda aos ministérios públicos estaduais e federal que tomem as providências necessárias para apuração, processo e julgamento dos delitos previstos na legislação penal. Isso são vários delitos, mas o artigo 132 é um dos artigos citados. Essa resolução foi citada por causa do Covid-19, mas você percebe o quê? Existe uma preocupação em trazer o artigo 132, a exposição do perigo a uma pessoa com a garantia do direito humano. Isso é um elemento importante para a garantia dos direitos humanos, certo?
E em se tratando do ambiente de trabalho, a gente tá falando, quando a gente fala de ambiente de trabalho, a gente está falando do meio ambiente de trabalho. Ele entra como dos aspectos do meio ambiente, né? Então, o meio ambiente de trabalho, ele tem que ser meio ambiente seguro para o funcionário. E aí eu vou estar respeitando os direitos humanos desse trabalhador que está exposto. Então, é um ponto importante também trazer como a perícia é relevante, como o trabalho do perito é relevante para trazer elementos que possam trazer a garantia dos direitos humanos das pessoas, nesse caso, dos trabalhadores. Trabalhadores. Não, bacana. Bom, vou passar para um próximo tópico aqui. O André, como a gente conversou até por telefone, muitos peritos aí pelo interior de São Paulo analisaram seus artigos e utilizaram eles como um padrão para um atendimento de local. Então, às vezes a gente não conversa, não se fala, mas o seu trabalho está sendo bastante divulgado aqui no interior e eu até indico aos colegas, depois a gente pode passar o artigo do nosso colega André, e realmente para quem não tem, ou até para quem tem conhecimento na área, é um manual de atendimento de local, vamos dizer assim, muito bacana. Aí nesse artigo, Daniel, André... Daniel, deixa eu só fazer um parênteses terminando o tópico anterior, do enquadramento penal, né? Ainda existe um ponto do enquadramento que é o seguinte: quando afeta um bem jurídico tutelado, então afeta a vida, ele causa uma morte ou uma lesão corporal, e aí a autoridade pode fazer esse enquadramento ou como uma lesão corporal ou como um homicídio, tá? E aí existe dois tipos. A tipificação penal, ela pode acontecer em condutas culposas, quando fica caracterizado que o empregador faltou com o dever de cuidado, né, e isso causou efeito lesivo, ou em condutas dolosas, quando o empregador deu causa ao resultado, assumindo o risco de produzido. Isso é o dolo eventual. Então, é muito mais fácil que o perito, que a gente consiga trazer elementos para que fique caracterizado a culpa consciente, porque o empregador ele tem a obrigação de conhecer as normas, o dever legal de conhecer as normas, e conhecendo as normas, ele tem que cumpri-las e proporcionar um ambiente seguro. Então, se ele alega que não conhecia a norma, ou se não havia, se há a caracterização desse desrespeito à norma, isso já dá o entendimento da omissão por parte do empregador. Ele tinha conhecimento a respeito da possibilidade da ocorrência do resultado, ainda que ele não acreditasse nela, né? E o dolo eventual, ele é um pouco mais difícil de ser caracterizado. Por quê? Porque ele depende do entendimento do magistrado quanto à indiferença quanto ao resultado adverso, aquela morte que aconteceu. Mas teve um caso que eu atendi numa serraria, Daniel, que foi o seguinte: aconteceu, um funcionário perdeu um braço numa serra, a serra não tinha nenhuma proteção, e a hora que eu peguei o PPRA para analisar, o engenheiro de segurança do trabalho colocou lá no PPRA o quê? Que a empresa deveria colocar proteção naquela máquina, havia um cronograma para cumprimento daquela ação, e esse cronograma havia vencido há 1 ano. Ou seja, se eu mostro isso para a autoridade requisitante, e que isso pode dar a entender ao magistrado? Que o dono da empresa, o responsável, ele sabia do risco, ele tinha conhecimento do risco, ele se omitiu ao instalar a proteção e, de repente, o magistrado pode entender o quê? Ele aceitou correr aquele risco. Deixa a máquina, deixa os funcionários trabalhando, aceitou correr o risco, o funcionário perdeu o braço. Então, veja que o enquadramento, quem vai dar é o magistrado, mas o perito tem que se preocupar muito com os tipos de elementos materiais que ele vai trazer, que a gente vai falar daqui a pouco, porque é isso que vai possibilitar o enquadramento. Né? Não, exatamente. A gente vai até começar a entrar um pouco nessa seara da questão da responsabilidade da empresa em promover medidas coletivas de segurança, enfim, a gente vai chegar nesse ponto também. André, passando para um próximo bloco aqui de perguntas, que eu estava comentando dos seus artigos, que ele está sendo muito usado aí pelos colegas pelo interior de São Paulo. Você comenta lá que na pesquisa que você fez com os colegas peritos criminais, 81% deles, na elaboração dos seus laudos, acabam culpando de alguma forma a vítima, né? Isso. Na maioria, eu até coloquei aqui, eu tirei o parágrafo ali do seu artigo, que você fala assim, que a maioria das análises atribui como causa o ato inseguro do operário,
sem mencionar os outros possíveis aspectos relevantes envolvidos na ocorrência, e os fatores aí são imensos de análise do local, que a gente vai chegar lá depois. E aí, nessa sua colocação, eu queria que você fizesse um mito da culpa da vítima, entendeu? Certo. Entra um pouco, né, que eu achei importante esse ponto. Esse é um ponto crucial do entendimento do perito, porque o que acontece? Existe, lá em 2004, 3 pesquisadores, Vilela e Guti Almeida, eles analisaram alguns laudos periciais, a conclusão de alguns laudos, e viram que a grande maioria das conclusões desses laudos traziam um entendimento que a culpa, na conclusão do acidente de trabalho, né, a culpa do acidente de trabalho era relacionado sempre à vítima, era centrado na pessoa. E esse entendimento, ele é perigoso porque ele pode influenciar indevidamente o resultado da perícia, né, o entendimento de culpa da vítima. Por outro lado, ele é um modelo muito arraigado nas empresas em geral. As próprias empresas inserem esse conceito nos trabalhadores. Eu trabalhei numa empresa, e uma das primeiras empresas que eu trabalhei, e lá eles passavam um diálogo de segurança para a gente, dizendo que nós devíamos adotar o comportamento seguro. Mas o que é o conceito prevencionista do ambiente de trabalho? Que, na verdade, a empresa, não é o funcionário que tem que adotar o comportamento seguro, mas a empresa que tem que fornecer um ambiente seguro para esse funcionário executar suas atividades. Então, aí, de posse desse artigo, 2004, eu resolvi, bom, deixa eu entender qual que é o entendimento, para ver se esse entendimento mudou. E aí eu disparei um questionário para o Brasil inteiro, e aí eu vi que o entendimento se mantém ainda. Então, a grande maioria dos peritos entendem que a concepção do acidente ela é centrada na pessoa, é culpa da vítima decorrente de um comportamento inseguro. E isso, na verdade, é um problema, porque ele pode influenciar o resultado da perícia. Esse conceito de culpa da vítima, se a gente admite esse conceito de culpabilização da vítima, a gente admite que não há poder diretivo do empregador sobre o empregado. Isso é um absurdo jurídico trabalhista, né? Sim. Então, quer dizer que o funcionário faz o que ele quer, ele decide por ele? Não, o funcionário ele toma as ações nos domínios do empregado. Então, existe uma série de medidas que têm que ser tomadas pelo empregador para que o ambiente de trabalho seja seguro. E essas medidas estão todas previstas nas NRs. Isso é o prevencionismo. Não, exatamente. Eu coloco aí um parênteses, né, e eu enfoco bastante nessa questão de nem todas as equipes ter esse profissional habilitado para realizar esse tipo de perícia, e até futuramente a gente poderia até conversar com a administração no ponto como a gente conseguiria minimizar esse impacto no interior de São Paulo, de repente os núcleos atenderem os crimes de engenharia, aumenta a quantidade de local, e o perito poderia ficar especializado só naquele ponto. E aí eu coloco desses problemas de culpar a vítima, que muitas vezes o perito, às vezes aquele cara, reforço, que não tem conhecimento, ele recebe documentação da empresa, né, que a gente vai falar futuramente, aqui nessa live, e acaba recebendo relatórios da equipe de gerência de segurança da empresa, ou de laudos feitos pela própria parte, né, que tem o interesse em tirar a culpa da empresa e jogar a culpa no trabalhador. E quando a gente é o advogado do diabo, né, vamos dizer assim, quando você faz um laudo que você não tem um compromisso com a verdade, né, o cara faz uma forma ali de que sempre a culpa vai ser da vítima. Então é importante a gente desmistificar esse ponto, né? A vítima não estava usando EPI, né? Sempre essa questão que a gente vai chegar nele aí. Bom, agora esse modelo de culpabilização da vítima nada mais é do que um modelo conveniente e útil para a empresa, porque ela consegue tirar as responsabilidades. E é importante que o perito tenha em mente que isso é uma falácia, porque assim, qualquer tipo de análise ela é sempre influenciada pela visão e compreensão que o analista tem sobre o assunto. Então, se o perito criminal não tiver uma compreensão de que um acidente ele pode acontecer por decorrência de culpa da vítima, com certeza vai influenciar o resultado do trabalho final. Exatamente.
Por isso a importância de fazer essa perícia com profissionais especializados na área, né? É Sim, muito importante exatamente. sempre frisar isso. Bom, agora acho que vamos chegar num ponto aí da nossa live, é o que todo mundo está querendo saber, né? Ser mais específico ali no ponto que o pessoal acaba trabalhando no dia a dia, que é o atendimento de local de acidente de trabalho, né? Então, a gente elencou aqui, né, com o André, algumas categorias aqui para... Deixa eu só me situalizar aqui, de como a gente vai fazer essa perícia nesse local de acidente de trabalho. Então, aí eu já vou fazer algumas colocações aqui e você vai colocando a sua vivência, a sua experiência aí nesse atendimento, André. Então, Perfeito. quais os vestígios importantes que a gente tem que encontrar no local de crime? Aí vamos englobar tudo, né? Desde a aquisitação da autoridade solicitante, o exame do local em si, o exame do local, né, no dia do acidente, se foi no dia do Sim, acidente. Aí tem a questão também da perícia ser chamada posteriormente. Aqui em Piracicaba, por exemplo, recebo requisição de 1 ano atrás. E também, aí o enfoque também na parte do exame documental, né, André? Tudo que a sim. gente precisa pedir para a empresa para que a gente possa analisar a situação do fato do ocorrido, não ficar exatamente no ponto de onde houve o acidente, de quem foi a culpa. Não, trabalhar com as políticas da empresa de segurança, qual o trabalho prevencionista que a empresa tenha no seu trabalho próprio de segurança do trabalho, né? Até esse exemplo do PPRA, né, André? É importante Sim. a gente ter essa análise de como a empresa trabalha a questão de segurança na própria empresa. Aí, André, vai ser trabalhando essa questão do vestígio, o que encontrar no vestígio, que hesitação, exame do local Tá, e exame documental. Eu sei que ficou muita perfeito. coisa aí, mas que dá para Não, a fazer um gente, apanhado geral. tranquilo. Não querendo fazer uma propaganda, mas para mostrar quão importante é, no meu livro tem um capítulo dedicado só à etapa de preparação para o exame pericial. E é a etapa acho que mais importante, é se preparar para ir atender o local. Então, o que é se preparar? O perito, ele se cercar primeiro das primeiras circunstâncias, o que aconteceu no local, se ele tem um histórico, olhar o BO, por quê? Porque aí ele vai conseguir saber mais ou menos qual o tipo de atividade que estava sendo desenvolvida. Era um trabalho em altura? Era uma atividade na construção civil? Era um serviço em eletricidade? Com isso, ele consegue consultar previamente a norma e ir para o local já sabendo mais ou menos que tipo o que a norma exige como condição segura, o que ele tem que caracterizar no local como perigo presente, né? Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto isso melhorou bastante, a gente teve aquela portaria da Secretaria de Segurança Pública sobre a aquisitação do local, né? A gente passou a receber a aquisitação dos locais, isso melhorou bastante. Mas, assim, é importante que o perito tenha em mente quais os quesitos básicos que estão lá no Manual de Polícia Judiciária da Polícia Civil. E são quesitos muito bons, eu considero muito bons. Ele traz, ele mostra que alguém quem elaborou esses quesitos tinha essa noção de prevencionismo. Então, o primeiro quesito, ele quer saber o seguinte: houve acidente de trabalho? E aí vem o que a gente conversou no começo da nossa live. O acidente de trabalho é aquele acidente que acontece numa atividade diária, habitual e permanente do trabalhador. Então, aí o perito diz: houve acidente de trabalho? Parecido lá, houve acidente de trânsito? Houve incêndio? O segundo quesito é como ocorreu. Então, o perito vai tentar trazer aí uma dinâmica, certo? De como ocorreu, mediante ao exame ali dos elementos que ele encontra na cena. O terceiro, olha só, falando de prevencionismo, houve condição insegura que propiciou o evento? Olha só o que ele está perguntando. Condição insegura. Então, o delegado quer saber quais eram os perigos presentes na cena, quais eram as condições inseguras que propiciaram o evento. O que é uma condição insegura? Tudo aquilo que a norma diz que tem que ser feito e que o perito constatou que a empresa não fez. E aí o item 4, em caso afirmativo, havia proteção para a condição insegura? Quer dizer, o perito, no terceiro quesito, o perito identificou a presença do perigo que proporcionou a condição insegura? E no quarto, havia proteção contra essa condição insegura? E no quinto,
Em caso de existir condição física insegura, está ela relacionada com a não aplicação das normas técnicas e regulamentos de segurança do trabalho? Então, assim, quais são as normas técnicas das normas regulamentadoras que foram descumpridas? E o sexto, do estudo da ocorrência, pode-se configurar violação de práticas seguras? Olha só, violação de práticas seguras. É a questão do... Isso vai contra a culpabilização da vítima, porque se houve violação de prática segura, não há culpabilização da vítima. Então, você vê, note que os quesitos, eles são todos do ponto de vista bem prevencionistas. Quem elaborou isso, tinha pelo menos uma noção do prevencionismo, né? Certo. Eu queria que você encaixasse aí também... Desculpa. Não, pode falar, quando eu fui te perguntar dessa questão dos vestígios, atendimento do local e também da análise documental, etc., eu queria que, nesse contexto aí que eu te passei, que você também desmistificasse mais uma condição clássica da culpabilidade da vítima. A vítima não usava EPI, então ela está errada. E aí, nessa questão desse trabalho documental, fazer essa análise documental, eu queria que você fizesse a relação do EPI, do uso do EPI, com a adoção das medidas de controle que a empresa tem que ter, a obrigação dela ter, para oferecer um ambiente seguro para o trabalhador, né? Que são as conhecidas, os equipamentos de proteção coletiva, enfim. Eu queria que esse contexto seu usando... analisar a condição do ato inseguro, no acidente em si, se deve ter a condição insegura do ambiente, ou o que quer que seja. Eu queria que você encaixasse nessa sua elaboração aí de respostas essa questão do mito do uso do EPI. Perfeito. O que acontece, Daniel? Os elementos materiais que o perito criminal vai revelar no exame do local, eles são presentes em dois aspectos aí, no local e nos documentos relacionados à segurança do trabalho exigido pelas normas. Então, o perito que vai analisar, que vai atender uma ocorrência de acidente de trabalho, ele tem que fazer um exame minucioso do local e um exame minucioso dos documentos. Tá? No exame do local, tanto para o local quanto para o documento, existem 4 categorias básicas que o funcionário, que o perito tem que olhar. Então, primeiro, olhar se o local de trabalho é inseguro, se o material utilizado na tarefa ele era inseguro, se o equipamento ou a ferramenta a ser utilizado na tarefa é inseguro, ou se as medidas administrativas que coordenavam aquela atividade que a vítima realizava eram inseguras. Tá? Então, o que acontece? Aí, quando você fala assim, bom, você tem que olhar os elementos no local e os elementos nos documentos. Qual que é o primeiro item que o perito vai olhar sempre? O EPI. Vamos olhar o EPI. O funcionário sofreu um acidente porque não estava utilizando o EPI. O EPI nada mais é do que um penduricalho. O EPI sem o EPI sem um modelo de controle administrativo do processo, um controle de engenharia, se ele não tiver atrelado a isso, ele não serve para nada. Ele vai simplesmente atenuar um risco ocupacional. Então, por exemplo, uma máscara, uma bota, um capacete, ele não vai proteger o funcionário de um risco de queda de altura, de um perigo de queda de altura. Entende? Por quê? Porque para eu estar protegido do trabalho à altura, eu tenho que usar o meu EPI, que é o cinto de segurança paraquedista, mas ele tem que eu tenho que ter um controle administrativo por trás desse uso do EPI. O que é o controle administrativo? É a permissão de trabalho, a análise de risco e a supervisão desse trabalho à altura. Então, existe um documento que o empregador tem que fazer antes, analisando os riscos, onde vai ancorar o cinto de segurança, se a condição atmosférica está adequada. Então, perceba, o controle administrativo ele é muito mais importante que o EPI. Quando eu coloco a responsabilidade por fornecer um ambiente seguro, uma condição segura de trabalho somente no EPI, eu estou atacando a parte final, que é o funcionário, e não a causa da condição insegura. Então, eu estou colocando toda o meu esforço, a minha ação, no fim, não no meio. Isso eu ataco a causa e não o efeito.
Então, isso é inadmissível, e a própria norma regulamentadora número 1, na sua alínea G, ela coloca assim, que é a responsabilidade do empregador implementar medidas de prevenção ouvidos os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Então, existe uma hierarquia. A primeira, eliminação dos fatores de risco. Segunda, minimização e controle de fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva, o EPC, os equipamentos de proteção coletiva. O terceiro, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. E aí, só por último, adoção de medidas de proteção individual. É a última medida a ser tomada e ela é adotada apenas quando as primeiras medidas não são suficientes para eliminar ou minimizar o risco. Então, é isso que o perito tem que ter em mente. Eu vou olhar primeiro se o fator de risco foi eliminado. Depois eu vou olhar se havia um EPC, um equipamento de proteção coletiva. Depois eu vou olhar se existiam medidas administrativas, supervisão, análise de risco, permissão para o trabalho, permissão de entrada no espaço confinado, para eliminar a possibilidade da ocorrência do acidente. E só aí depois que eu vou olhar as medidas de proteção individual que o operador estava usando ou não. Não, exato, perfeito. Ô André, a gente estava com a gente tem um tempo curto para falar de tudo, e aí eu tive uns colegas que sabiam que eu ia fazer a live, me passaram algumas perguntas e falaram, pô, se der tempo a gente comenta. Por exemplo, volto a falar da questão do atendimento de local do interior, São Paulo. Eu estou frisando muito isso porque a gente tem que colocar na prática os nossos problemas aí e solucioná-los da melhor forma possível. Como não tem perito, engenheiro em todas as equipes e alguma delas, como Piracicaba, por exemplo, só tem eu fazendo hoje esse tipo de perícia, não tem como a gente estar todo dia de plantão, toda hora, todo momento de plantão. Então, quando há um local de um acidente de trabalho, principalmente com vítima fatal no local, que há necessidade de fazer um primeiro atendimento ali para liberar a vítima, é importante que esse perito chegue ali para fazer esse primeiro atendimento, que não só libere a vítima, se ele tiver a possibilidade de fazer alguma coleta coleta geral assim da planta, mostrar a condição da empresa em si, questão de sinalização de segurança, questão dos próprios equipamentos, a manutenção deles, estava ali aparentemente a contento ou não, enfim, eu dei algumas ideias aqui, eu queria que você desse uma pincelada rápida sobre isso, um perito que o laudo até será feito pelo especialista, mas ele precisa dar aquele primeiro atendimento de local. O que seria interessante ele analisar? Eu sei que é amplo, cada acidente de um jeito, e cada local é uma forma de análise, mas um geralzão ali para a gente passar para os colegas. Mas isso é bem comum acontecer, Daniel. Então, o que acontece? Aconteceu um acidente de trabalho, vítima fatal, vítima no local. Então, a primeira equipe que vai fazer o atendimento é importante, obviamente, a prioridade é o cadáver, é o exame no cadáver, a liberação do cadáver. E deve ser informado, tanto a autoridade requisitante quanto ao responsável pela empresa, sobre a necessidade de preservação do local, manter a cena do jeito que está, para que aí seja feito depois, quando o exame posterior, feito pelo perito engenheiro de segurança do trabalho, né? Isso é importante. O que o perito do atendimento de local puder constatar, isso que você falou, a respeito do como que se encontrava o local, foto, principalmente por meio de fotografia, tirar bastante foto do ambiente, como estava, poder colher ali, ainda que preliminares, alguns possíveis depoimentos, isso é um elemento testemunhal, obviamente que o perito não vai se valer dele, mas ele vai conseguir corroborar depois com os elementos da cena, para dizer se é corroborante ou conflitante. Então, isso é importante no primeiro. O imprescindível é fazer a devida liberação do cadáver, informar a autoridade requisitante sobre a necessidade de preservação do local e para um exame complementar depois. Quando o perito engenheiro for fazer o exame complementar, aí o que ele vai fazer? Ele vai olhar as condições inseguras. Aí ele vai fazer aquele exame, tanto o exame do local, mas com um olhar um pouco mais crítico do ponto de vista de segurança do trabalho, e o exame documental.
Sobre o exame documental, é o seguinte, existe uma série de documentos que então, o pessoal pode encontrar tanto no artigo quanto no livro, e o livro eu trago bastante, um nível de detalhe bem grande do que tem que ser analisado para cada documento, mas é importante que o perito faça a solicitação desses documentos no local e leve com ele no local, naquele dia. Tá? Por que eu friso isso? Aí, às vezes acontece assim, eu não tenho aqui agora, posso te mandar por e-mail? Não, não pode mandar por e-mail. Por quê? Porque isso vai trazer um problema com relação à cadeia de custódia. Muitas empresas constituem o documento para fins da fiscalização, fins da perícia. Então, o cara não tinha aí a ordem de serviço, não tinha o PPRA elaborado, o perito deu lá 3, 4 dias, cara, os caras elaboram nesses 3, 4 dias e mandam o documento. Então, é importante que o perito colha esses documentos no local como um vestígio. Põe num lacre, fecha e depois vai analisar lá no IC, certo? É importante que essa coleta seja feita no local para garantir a cadeia de custódia. É importante isso que você comentou, André, é importantíssimo. Realmente, um caso que eu atendi essa semana, um ano depois, né? Um ano depois eu fiquei já sabendo do caso com cobrança do MP. Então é complicado. Um ano dá para fazer bastante política de segurança. Né? Sim. O André, dentro quando a gente estava conversando, peço desculpa aí para o pessoal que está acompanhando a live, não sou um especialista em... Estou começando agora nessa área, e teve uma pergunta lá no começo que eu acabei anotando, e como acabou dando tempo aí para a gente trabalhar essas questões de perguntas, o colega, não lembro, não acabei não anotando o nome dele, mas ele pergunta se o acidente de trajeto ele pode ser considerado um acidente de trânsito, um acidente de trabalho, um acidente de trajeto de uma pessoa indo para o trabalho, resumindo a história. Eu sei que teve recentemente, já há um tempo, houve uma mudança nesse questionamento, nesse entendimento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que acontece, Daniel? O acidente de trajeto, então, o que é o acidente de trajeto? Ele acontece no percurso entre a habitação, a casa do trabalhador e o trabalho, a residência, né? A jurisprudência dá um tempo de 2 horas desse trajeto. Então, o funcionário ele entra às 7 e sai às 5, então seria o acidente que acontece nesse período das 5 da manhã até às 7 da noite, né? Em razão do deslocamento para a empresa ou da empresa. Ele é classificado como acidente de trabalho, mas para fins previdenciários. Do ponto de vista criminal, a gente não vai olhar esse acidente de trajeto como um acidente de trabalho, porque ele não aconteceu em decorrência da atividade laboral funcional daquele trabalhador, salvo se ele for motorista. Que é o emprego aí sim, dele, exatamente, é a função que ele exerce. Mas, por exemplo, eu sou operador de empilhadeira e eu sofri um acidente indo para o trabalho, estou de uniforme, crachá, tudo, sofri um acidente me deslocando para o trabalho. É um acidente de trajeto e ele vai ser atendido como um acidente de trânsito. Não existe nenhum ponto, uma condição insegura do ponto de vista do acidente de trabalho que a perícia possa trazer pratificação para enquadramento naqueles tipos penais que a gente comentou, certo? Então, para fins previdenciários, o acidente de trajeto ele é acidente de trabalho, mas para o nosso trabalho na perícia, como não existe nenhuma lei, nenhum tipo penal, nenhum enquadramento, ele vai ser visto como um acidente de trânsito. Você comentou sobre caiu, voltou. No ano passado, a gente teve um MP que derrubou o acidente de trajeto como acidente de trabalho, só que esse MP caiu, então voltou. Agora, em abril, ela já voltou a valer. Então, o acidente de trajeto, ele volta a ser acidente de trabalho para fins previdenciários. Desde abril, ele voltou a ser. Tá. Bom, pelos meus cálculos aqui, a gente tem seguramente mais uns 8 minutos aí para debater mais o assunto. Eu queria que você colocasse algo importante que ficou aí para esclarecer. A gente tenta acelerar os pontos ali para poder falar de tudo. E aí, de repente, tenha faltado algo aí que você queira comentar. Fica à vontade, André. Tá.
O nosso tempo realmente é curto e o assunto é bem extenso, né? Tem bastante coisa. Só um ponto importante, conversei com o Becker e até nós mesmos conversando no WhatsApp, a gente até se dispõe a fazer mais lives ou qualquer outro tipo até ofertar um curso quando a gente voltar à vida normal, um curso presencial, o sindicato organizar, prestigiar esse evento, a administração também, com o Dr. Maurício Lazzarin também apoia bastante essas iniciativas. Eu acho que, claro, acabando esse problema da pandemia, volta a vida normal e os cursos presenciais, a gente precisa muito debater esse tema específico, principalmente de todas as mazelas que a gente passa de falta de estrutura, e aproveitar aí você, né, que é um cara especialista na área, um cara que se predispôs a publicar livro, a fazer artigos, que está orientando bastante gente, enfim, a gente vai, com certeza, esmiuçar mais esse assunto, que é de extrema importância e relevância. Aliás, claro, todo o trabalho da perícia é extremamente importante e relevante, mas a gente é muito carente, né, de literatura, enfim, a gente precisa se ajudar, né, tendo você na instituição, cara, enfim, pensa comentários aqui, a gente com certeza vai trabalhar mais vezes no ponto de objetivar aí, dar uma condição melhor para o perito nos atendimentos de locais. Mas pode concluir, André, que eu acabei de interromper. Com certeza. Não, esse tema é um tema bastante relevante, inclusive a realização da live hoje, ela é oportuna, porque no dia 27, na segunda-feira, a gente comemorou o Dia Nacional da Prevenção de Acidente de Trabalho. O acidente de trabalho, ele é um tema relevante, ele é um tema de segurança pública, sim. A gente tem uma incidência muito grande de ocorrência de acidente de trabalho no país. É um acidente, dados até 2018, foi a última estatística levantada. A gente tem a ocorrência de um acidente de trabalho com vítima fatal a cada 3 horas e 38 minutos e um acidente de trabalho a cada 48 segundos. Então, assim, acontece muito acidente de trabalho, morre muita gente e ainda não se consegue dar a devida responsabilização para aqueles pros empregadores, né? Aqueles que propõem as condições inseguras para que os trabalhadores, as vítimas, executem as suas funções. Esse tema ele é relevante, ele é um tema denso, rendeu aí 2 artigos publicados em um livro, então caberia com certeza um treinamento nesse sentido. Eu me coloco à disposição aí para ajudar os colegas, todos aqueles que tiverem dúvidas podem entrar em contato comigo, estou sempre à disposição, para mim é um prazer, e acho que não tem forma melhor da gente aprender do que ensinar. Então, é uma coisa que me deixa muito satisfeito. Quem quiser conhecer um pouco mais, né, pessoal, o livro está aqui, está disponível para venda, só jogar no Google, no meu Instagram tem o link. É um livro que foi feito com muito carinho e ele está bem completinho. Aí, mediante a leitura do livro, qualquer perito consegue fazer um local de acidente de trabalho. Então, foi isso que eu procurei deixar, uma linguagem simples, rápida, prática, para ser acessível para todo mundo e a gente consiga melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos laudos. Bacana, André. Nesse final, a gente também tinha colocado um tópico, ele é um pouco polêmico, que envolve sindicato, envolve administração, mas a gente analisa tanto locais de acidente de trabalho, responsabiliza empresas, né, por falta de política de segurança, e às vezes a gente olha para o nosso próprio trabalho, né, e vê a omissão do Estado em proporcionar um local seguro de trabalho para nós peritos e outras categorias também, né? Também o tema é bastante amplo a respeito disso, mas a gente tem um trabalho sério no sindicato a respeito de forçar a administração e a administração forçar o governo a dar condições seguras de trabalho para a gente. Iniciou-se aí um projeto de criação de um SESMIT na superintendência, de uma constituição de CIPA, então está se trabalhando aí melhorias de condições de trabalho para a gente, vários pontos, né, que a gente consiga ter no futuro aí uma condição melhor de instalações seguras, etc. Então é mais um ponto que o sindicato acaba abraçando e trabalhando em pró da categoria, em prol dos peritos e dos outros demais colegas que trabalham com a gente. Bom, André, acho que a gente está finalizando aqui.
pelo que me falaram, em 1 hora a gente é derrubado, né? A gente cai. Eu comecei a cronometrar um pouco depois que a nossa live acabou começando. Então, para que a gente não seja interrompido de imediato, eu quero te agradecer a sua disponibilidade em guardar esse espaço aí para falar sobre o assunto. Te parabenizar mais uma vez aí pelo seu empenho, sua dedicação em dar esse apoio aos peritos criminais na elaboração do atendimento e elaboração dos laudos, tá? Eu aconselho, eu já li o seu artigo, vou comprar o seu livro, aconselho bastante o pessoal a seguir o seu trabalho, porque realmente ele vai dar uma diretriz bastante, uma linha bastante correta, bem certa ali, para que você consiga fazer um trabalho a contento e consiga aí fazer o que que é a nossa função, né, de usar a ciência, usar a nossa técnica, nosso conhecimento, e para que isso seja usado ali na frente para se fazer justiça. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa função, tão digna e que merece, mais uma vez, agora como sindicalista, o maior apoio do governo, o maior incentivo, a maior valorização. Estamos no mundo agora de que o servidor público é o problema de tudo no país, né? Então, a gente precisa ressaltar a importância de todos nós servidores públicos. É um momento de mobilização, um momento de luta, e eu conclamo para toda a categoria, vamos se antenar a questões políticas, as questões, enfim, em todos os níveis da administração, que realmente a gente precisa se mobilizar para não termos mais direitos perdidos e que a gente consiga futuramente a tão sonhada valorização da perícia criminal de São Paulo, sem dúvida é uma das melhores do Brasil e precisa de uma valorização digna. Então, eu encerro por aqui. Mais uma vez, parabéns, André, e a todos aí que estão assistindo a live. Sigam aí o trabalho do André, que vale muito a pena. Eu queria André. Só agradecer você, agradecer o convite, o Becker, todo o pessoal do sindicato aí. Para mim é um prazer, é uma satisfação enorme estar aqui e poder ajudar os colegas. Eu acho que não tem coisa mais recompensadora do que isso. Fico muito contente em poder dar uma serventia grande para o meu trabalho. Obrigado, pessoal. Tá, joia, André. Não vai parar por aqui esse debate do acidente de trabalho. A gente vai te procurar bastante e tenho certeza que mais coisas boas virão aí para orientar toda a categoria. Um abração, André. Um abraço a todos. Muito obrigado tchau. Aí aos colegas que acompanharam a live. Desculpa qualquer situação ou que eu não tenha respondido alguma pergunta, que realmente sou um novato na área de lives aí. Um abraço a todos, boa noite. Fique com Deus.